Capítulo 1432. Parvi lançou-lhe um olhar. Pessoas estão desaparecidas. Não é isso. Eu sei disso. Weimer balançou a cabeça seriamente. Seus olhos brilharam. Eu sei o que está faltando. O quê? O Capitão Gray e o primeiro imediato velho Keaton perguntaram em uníssono. Weimer riu. Dinheiro, notas e moedas de ouro. Ele endireitou as costas e continuou explicando. Embora não tenhamos entrado nas casas para fazer uma busca detalhada, de acordo com a minha experiência, mesmo que olhemos apenas de fora, deveremos conseguir encontrar algo. No entanto, não há nada. Talvez seja porque as pessoas aqui não são muito ricas e não têm o hábito de deixar dinheiro por aí. Parvi não concordou. Este não era um problema importante. Os quatro rapidamente desviaram sua atenção. Depois de entrar na praça municipal, olharam para o prédio mais alto. Era uma catedral de torre negra. Cogumelos cresciam tenazmente nas rachaduras dos tijolos da catedral. Eles eram simples e monocromáticos ou lindos e coloridos. Eles se uniram, mostrando uma presença que não poderia ser ignorada diante das vinhas verdes. Este lugar parece estar abandonado há ainda mais tempo. Parvi fez uma pausa antes de dizer, pelo estilo arquitetônico, parece a Catedral da Deusa. As pessoas aqui também acreditam na deusa? Ela achou isso bastante peculiar. Os residentes de uma ilha tão escondida e de uma cidade estranha parecem acreditar na deusa da meia-noite. O velho Keaton olhou para ele por alguns segundos antes de dizer, parece que sim. Então, imediatamente acrescentou, parece que quanto mais nos aproximamos da praça e da catedral, mais tempo parece ter passado. Sejam as ervas daninhas na estrada, as plantas verdes na superfície dos edifícios, ou os cogumelos de todos os tipos, quanto mais perto chegavam do centro da cidade, mais numerosos se tornavam. E a catedral parecia coberta por um manto verde com muitos buracos salpicados. Após um momento de silêncio, Parvi sugeriu, vamos à catedral. Enquanto a deusa ainda estiver vigiando esta terra, não haverá nenhum problema particularmente sério. O Capitão Gray e o velho Keaton não se opuseram, mas o primeiro reiterou as regras desta exploração. Depois de entrar na catedral, você só pode usar os olhos para ver e os ouvidos para ouvir. Não faça mais nada. Sem problemas, Weimer caminhou em direção à catedral ao lado da praça. Isso deixou Parvi sem escolha a não ser fazer um círculo no peito e simplesmente pedir a proteção da deusa. Como não restava muito tempo, os quatro aceleraram e chegaram rapidamente à entrada da catedral. Eles não tinham pressa em abrir a porta e entrar. Eles avaliaram o ambiente individualmente. Muito quieto, concluiu o Capitão Gray. Os outros três também expressaram que não encontraram problemas. A porta da Catedral Negra estava entreaberta. Depois que Weimer exerceu força com as mãos, ela se abriu lentamente. A parte inferior do tapa-olho preto do Capitão Gray imediatamente se iluminou, ajudando-o a ver claramente a cena lá dentro. Não havia mesas ou cadeiras no corredor. Havia janelas em ambos os lados que brilhavam com luz e era vermelho escuro acima. Drip, drip, drip. Gotas de um líquido viscoso e amarelo claro caíram do céu e atingiram o solo como chuva, dando às pessoas a sensação de que a cúpula estava gravemente danificada e enfrentava uma tempestade. Antes que Gray pudesse falar, ele viu o líquido viscoso e nojento dissolver-se em poças. As poças rolaram e borbulharam sem parar. As bolhas estouraram e bebês deformados com pele úmida e sujeira amarelo clara saíram. À medida que esses bebês cresciam rapidamente, pingavam um líquido amarelo mais viscoso, criando mais poças e borbulhando mais bolhas. Uá! 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 Eles começaram a chorar.
Só de ver essa cena fez sangue escorrer dos olhos de Gray. O tapa-olho ficou vermelho escuro como se ele tivesse chorado pelo nascimento da vida. Sua mente estava em branco. Ele sentiu que cada parte do seu corpo estava nutrindo uma nova vida. A dor aguda o trouxe de volta aos sentidos e ele instintivamente deu um passo para trás. A cena na frente de Gray voltou ao normal. Ainda era o salão vazio da catedral, com amplas janelas que careciam de manutenção e uma cúpula alta e magnífica. Não havia nenhum líquido viscoso que caísse como chuva, nem havia incontáveis bebês deformados e poças por toda parte. Ruff, Ruff, Gray ofegou pesadamente. No segundo seguinte, ele se virou e gritou enquanto corria: corram! Tude, Tude, Tude! Gray saiu correndo da praça municipal. Ele não se importava nem um pouco com Parve, velho Keaton e Weimer. Ele já era considerado um capitão responsável por ainda se lembrar de alertar os companheiros nas atuais circunstâncias. Tude, Tude, Tude! Gray não se atreveu a parar. Confiando em seu físico incrível, apesar de sua visão turva, ele correu para fora da cidade estranha, de volta ao porto simples e para seu navio. Velho Keaton, Parve e Weimer voltaram correndo em menos de 10 segundos. Partam! Gray ordenou. Gray esperou até que o navio zarpasse antes de se preocupar em verificar seus ferimentos. Ele levou a mão ao olho e imediatamente sentiu umidade. No entanto, quando levou a mão aos olhos, percebeu que não era sangue, apenas lágrimas. Enquanto corria, ele continuou chorando. As sobrancelhas de Gray se uniram, assustado e desconfiado. Logo, confirmou que não estava ferido. O que vocês viram? Ele se virou para olhar para o velho Keaton e os outros. Weimer olhou para o capitão. Seus olhos estavam vermelhos como se ele tivesse acabado de chorar. Ele disse com medo persistente: eu vi uma bola de fogo, depois outra, depois outra. Elas caíram do telhado com um estrondo e depois explodiram. Luz. Meus olhos estavam cheios de luz. Eu senti como se estivesse ficando cego. Não, já estava cego. Então, senti como se estivesse derretendo. Isso machucou. Doeu muito. Weimer deu um suspiro de alívio. Felizmente, o capitão me acordou naquele momento. Ele esfregou os olhos e disse confuso e aliviado: estou bem agora. É que no começo continuei chorando, mas depois melhorei. Foi como um sonho ruim. O que ele quis dizer é que o sonho era muito real. Ainda havia medo quando ele acordou, mas ficaria bem depois de um tempo. O capitão Gray assentiu e examinou cuidadosamente os olhos de Weimer. Depois de confirmar que realmente não havia problema, ele olhou para o primeiro imediato velho Keaton. E você? O velho Keaton olhou para a costa distante e para o porto cada vez menor e disse em um tom reminiscente. A catedral inteira desabou. Caí no chão com os pilares e tijolos de pedra ao redor. Não tinha fundo. Além disso, minha cabeça, minha carne e minha pele caíram em velocidades diferentes. Eles começaram a puxar um ao outro. Doeu, doeu muito. A pele ligeiramente flácida e as rugas profundas do rosto do velho Keaton tremiam como se ele não quisesse se lembrar mais do incidente. Ele exalou e disse depois de um tempo: meu corpo inteiro estava prestes a ser dilacerado. Então, foi como se houvesse mãos invisíveis ao meu redor. Eles pressionaram minhas mãos, pernas, cabeça, pele, carne e ossos contra meus órgãos internos com grande força. Eu gostaria de poder morrer o mais rápido possível. Felizmente, acordei no segundo seguinte graças a você, capitão. Weimer suspirou emocionado. Isso é ainda mais doloroso do que o que aconteceu comigo. Se você não tivesse acordado a tempo, poderia ter se transformado em uma almôndega cor de sangue.
Parvi ouviu em silêncio e disse, agradecida, não senti tanta dor. Eu vi escuridão, escuridão que me fez sentir a vontade. Então, adormeci. Foi como se eu estivesse de volta na minha cama até ser acordada por você, capitão. O capitão Gray assentiu lentamente. Pelo que parece, o que encontramos ou vivenciamos é diferente. Além disso, ficamos sem nenhum ferimento. É apenas um pouco de estresse, velho Keaton confirmou a declaração do capitão. Ele então expressou seu palpite. Talvez estivéssemos iludidos ou alucinados por algum outro motivo. E como cada pessoa tem personalidades e experiências diferentes, o que vimos e vivenciamos foi diferente. Antes que o velho Keaton terminasse de falar, Parvi deixou escapar, cogumelos. Poderiam ser aqueles cogumelos? Esses cogumelos eram os mais estranhos. Sim, definitivamente. Weimer concordou depois de ficar momentaneamente surpreso. Era de conhecimento geral que alguém poderia ser envenenado e acabar tendo alucinações após comer certos cogumelos. Em um lugar tão estranho, era razoável que alguém fosse afetado apenas por se aproximar dos cogumelos. O capitão Gray lembrou-se seriamente por um momento e disse, isso é possível. Havia um cheiro muito fraco e doce no ar. A fragrância de alguns cogumelos? Reticências. No meio de uma pequena cidade chamada Utopia, na superfície da catedral que se suspeitava pertencer à Igreja da Meia-Noite, cogumelos subitamente tornaram-se ativos. Eles se contorceram e ejetaram loucamente grandes quantidades de esporos. Antes dos esporos pousarem, já haviam se transformado em diferentes cogumelos no ar. Então, eles continuaram a criar mais esporos. E no espaço entre os tijolos pretos ocupados pelos cogumelos e plantas verdes, pequenas palmas deformadas, brancas e pálidas de bebês se espremeram. Silenciosamente, toda a catedral desabou e um poço sem fundo apareceu no chão. O enorme fosso se espalhou, destruindo os edifícios e quebrando-os em pedaços. Em outras partes da cidade, o grande número de casas que originalmente eram altas havia desaparecido há muito tempo, deixando para trás grandes pedaços de traços coloridos semelhantes a vidros. Nas profundezas do solo, sons abafados vinham um após o outro. Em apenas alguns segundos, o lugar ficou completamente silencioso. Os edifícios ergueram-se do solo um após o outro e a cidade recuperou-se rapidamente como se tivesse vitalidade própria. O mobiliário das casas era quase o mesmo de antes, mas havia algumas diferenças nos detalhes. O que estava perto tornou-se longe, o que estava longe tornou-se perto. Reticências. Tarde da noite, no navio. Weimer, que não conseguia dormir por causa do que aconteceu durante o dia, veio ao convés e respirou a brisa úmida do mar. Você ainda está acordado? Ele viu a contramestre, Parvi. Parvi ainda usava as roupas que usava durante o dia. Ela olhou para o mar escuro ao longe e disse: eu ia dormir, mas de repente me lembrei de alguns detalhes depois de fechar os olhos. Quais detalhes? Weimer perguntou curioso. O rosto de Parvi refletiu o luar vermelho quando ela disse: há algo mais sob a escuridão que vi na catedral. Sem esperar que Weimer perguntasse, ela murmurou para si mesma, imaginando. Havia muitos esqueletos, alguns de crianças e alguns de bebês. Alguns deles eram normais, enquanto outros pareciam monstros. Estava lotado deles, em todos os lugares. Além disso, parecia haver um corvo escondido nas profundezas da escuridão. Ponto.